Você sabia que a qualidade das respostas de uma inteligência artificial depende quase que 100% da forma como você escreve o prompt? E mais, é justamente isso que diferencia o iniciante de um verdadeiro engenheiro de prompt aplicado para agentes de IA. É por isso que hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a engenharia de prompts aplicada para agentes de IA. Por que que isso é tão importante? E ainda vou compartilhar técnicas práticas que você pode aplicar ainda hoje dentro dos seus agentes de IA. Então, se você quer aprender como escrever prompts que realmente vão transformar a performance da sua IA, fica comigo até o final, porque eu trouxe uma aula de dentro do meu treinamento e a Power justamente para você. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Thalena e eu sou especialista em inteligência artificial e automação há mais de 3 anos. E aqui no meu canal eu falo muito sobre esse assunto. Então, se isso te interessa, não esquece de se inscrever e já deixar o teu like aqui para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Antes de eu falar das técnicas em si, eu preciso dar uma alinhada aqui com você do básico, tá? Para você que não sabe qual é a definição de um prompt, vou te falar agora. Prompt nada mais é do que um conjunto de instruções que você dá para uma inteligência artificial, para que ela realize uma tarefa. E pode ser algo simples, tá? Como traduz esse texto aqui para o inglês, ou algo mais complexo como atenda esse cliente dessa forma, qualifica esse lead com determinadas perguntas, ou ainda insira esse lead dentro do CRM. Então, são instruções que você passa para um IA. Agora, engenharia de prompt é um pouco diferente, tá? O conceito é um processo de estruturar essas instruções que você passa para a IA de forma estratégica, para que ela execute com consistência, qualidade, permaneça dentro do contexto e ela execute a função que você precisa. E quando a gente fala de agentes IA, a exigência sobe mais ainda, porque é diferente quando você está conversando com um modelo de inteligência artificial como o ChatGPT ou lá de Gemini, aquele chat que a gente fica conversando, tá? O agente IA, você está em contato direto com o cliente, então a gente precisa ter cuidado para a construção desse prompt, porque não pode ter erro, tá? A IA ela não pode cometer erros quando ela está conversando ali com o cliente ou com o lead que está sendo atendido. Então agora, como você já sabe que eu não gosto de enrolação, vou deixar aqui o trecho da aula onde eu entrego todos os segredos por trás das técnicas que a gente utiliza para a construção dos agentes aqui dentro da Lane AI. Então confere aí. Agora a gente vai ver um pouco das técnicas básicas e de alguns métodos e conceitos da engenharia de prompt em si, tá? Nós temos aqui o zero short e o few short, que é uma maneira de você construir prompt. O zero short, como o próprio nome, a tradução já diz, sem exemplos. Aqui eu estou direcionando, coloquei um exemplo de um prompt utilizando a técnica zero short. Você é um agente de vendas especializado em serviços de marketing digital para clínicas odontológicas. Um potencial cliente enviou uma mensagem, que eu estou dando exemplo, né? Crie uma resposta que mostre os benefícios do serviço e convide o cliente para uma conversa usando uma linguagem profissional e empática. Então aqui eu estou explicando, só que eu não estou dando exemplos para ele, de como que ele tem que responder. Eu até dei um exemplo de como o cliente envia, mas eu não dei o exemplo de como que o agente tem que responder. Por isso que essa técnica é zero short. Agora, a técnica few short, que é com exemplos. Como a própria tradução já diz, nós colocaremos exemplos para o agente. Então, ele vai ter por onde se basear. Aqui é o mesmo prompt, um agente especializado em venda, o mesmo comando inicial, só que aí no final eu escrevo, baseie-se nos exemplos abaixo para elaborar a sua resposta. Então, eu sempre coloco uma orientação. E eu prefiro, né, nos testes que eu venho fazendo aqui, principalmente para uso no WhatsApp, a técnica few short, né, a forma de você fazer um prompt com exemplos é muito mais eficiente quando você não utiliza, né, quando você coloca aqui no zero short. Por isso que eu tô te mostrando as técnicas por partes, mas a gente vai uni-las. Então, nós não vamos utilizar apenas uma, a gente vai utilizar juntas. Vai ver já já os exemplos. Mas aqui eu sempre coloco a pergunta que o cliente pode fazer e a resposta que o meu agente deve fazer. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho em relação à temperatura, que também vai influenciar se o agente A vai seguir exatamente como eu coloquei no exemplo, ou ele vai ter um poder ali de criatividade para ele inovar. O próximo pilar da engenharia de prompt que eu quero te apresentar são os conceitos de Markdown, de formatação. Markdown nada mais é do que uma formatação da definição que eu coloquei aqui. Linguagem de marcação simples, usada para organizar informações, facilita a construção do prompt e melhora a precisão das respostas. Na prática, né, o que seria esse Markdown, essa formatação? Tá vendo que aqui tem essa hashtag na tarefa? Tem uma hashtag tarefa, aí a gente tem um espaço aqui. Aqui já tem duas hashtags. Isso significa que são
instruções dentro da tarefa, é como se fosse um subtópico da tarefa. E aqui eu tenho esse tracinho, aqui eu tenho também outro subtópico, que é o contexto, subtópico da tarefa. Então, essa hashtag é uma maneira da gente formatar corretamente o prompt para facilitar quando a IA for buscar aquela informação que a gente está perguntando. Um exemplo, quando o nosso lead envia uma dúvida, o nosso agente ele vai acessar a base de dados, que é o prompt, e vai buscar na exata informação que aquele lead perguntou a resposta. Quando você faz de forma organizada, utilizando o Markdown, utilizando formatação, ela vai com mais rapidez e facilidade. Então, ela vai conseguir trazer uma precisão maior na resposta. É importante que a gente também utilize essa técnica dentro do nosso prompt. A próxima técnica que eu quero trazer para você é uma das minhas queridinhas, que é a cadeia de pensamento. A abreviação dela é COT. O que é essa técnica? Ela divide problemas complexos em etapas lógicas para a IA. Ou seja, ela pega uma ação que é complexa e a gente quebra isso em partes. Isso vai facilitar mais ainda a resposta da IA. Coloquei um exemplo aqui para você. Calcule o ROI de uma campanha com 10 mil reais de investimento e 50 mil de receita. Isso sem o COT. Agora, com o COT, como ficaria? Calcule o ROI da campanha segundo as etapas, tá vendo? Questão de etapas, de passos que eu expliquei antes, que eu expliquei nas aulas anteriores, que é o quê? Eu vou botar o passo a passo que ela tem que seguir para realizar aquela tarefa. Ela explicar primeiro o que é ROI, subtrair o investimento da receita, dividir o resultado pelo investimento, multiplicar por 100 para obter a porcentagem. É o mesmo comando quando comparar sem o COT, né? Só que aqui eu estou dando passo a passo, eu estou dividindo uma tarefa que é complexa em passos mais simples, porque isso vai facilitar absurdamente a resposta da nossa IA, né? O nível de compreensão que ela vai trazer de volta para o lead. Agora eu quero trazer algo muito importante, que são justamente as regras, né? Regras de sistema e controles de alucinações. Para você que não sabe, já ouviu falar o que significa alucinação? Quando a IA está alucinando. Isso significa que ela está literalmente criando coisas que não existem. Então, um exemplo, quando você não insere determinada informação no prompt, no treinamento da sua IA, e um lead vem e pergunta sobre aquela informação que você não colocou, e não existe regra dentro do prompt dizendo que ela não pode inventar nada, não pode alucinar, ela vai criar aquela informação, porque ela precisa responder alguma coisa para aquele lead. Então, se você não colocar regras que limite ela para que ela não alucine, ela vai alucinar, ela vai criar link, ela vai criar informação da sua empresa que não existe. Como é que a gente faz para evitar isso? Você vai colocar, literalmente, permissões de respostas como não sei. Você vai escrever no seu prompt que ela, quando ela não souber de uma informação, ela tem que dizer: infelizmente não consigo te ajudar com esse tópico, vou chamar alguém da equipe para vir te responder. E daí você direciona isso para um atendimento humano. Você precisa inserir essa regra de que ela tem que dizer não sei, porque senão ela vai realmente alucinar e vai trazer informações, criar links, coisas que não existem dentro do prompt. Outra coisa muito importante que você tem que fazer para evitar alucinações é diminuir a temperatura do modelo para reduzir a criatividade quando necessário. Foi algo que eu mencionei anteriormente aí nas aulas. Quando a gente faz uma configuração mais certeira, tanto da temperatura quanto do top P, que eu vou já te mostrar o que significa isso, você consegue manipular o nível de criatividade da IA. A temperatura, ela é o quê? É o grau de aleatoriedade que aquela IA vai ter nas respostas. Coloquei aqui os valores para você entender. Baixo, que é de 0,1 a 0,3, ela vai trazer respostas mais objetivas e previsíveis. Médio, 0,5 a 0,7. Equilíbrio entre a criatividade e a precisão, e daí é o que eu gosto de utilizar. Alto, 0,8 a 1,5. São respostas bem mais criativas e imprevisíveis. Eu não gosto de utilizar temperaturas altas justamente para ela não criar coisas que eu não escrevi lá no prompt. O top P é o quê? É o filtro de probabilidades. Então, quando esse top P ele está baixo, que significa que é 0,3 a 0,5, ela vai trazer respostas mais controladas e diretas. Ela não vai agir
com exageros, entendeu? Quando tá no médio, de 0,7 a 0,9, ela vai ter uma naturalidade sem exageros. E quando tá alto, ela vai ter mais variações da resposta. Bom que você não coloque isso tão alto, mas também fique ali no médio. Algumas configurações ideais, dependendo do nicho e da área que você está atuando. Quando a gente está se tratando de vendas, né, de conversas mais naturais ali, é bom que você coloque a temperatura de 0,7. Eu gosto até de botar 0,5 às vezes, dependendo do modelo. Se for hominho, eu gosto de colocar 0,5. Eu não gosto de explorar muito aí, não. E o top P de 0,9. Respostas mais técnicas, né, você pode colocar temperatura mais baixa e um top P ali no médio, mais ou menos. Já se você quer algo bem criativo, que ela realmente crie, né? Isso daqui é ideal, principalmente quando você está criando imagens, que você precisa que ela seja realmente criativa. Aí sim você pode colocar temperaturas mais altas e um top P também mais alto. Até aqui você já percebeu que criar um bom prompt não é simplesmente digitar qualquer coisa ali para IA. Agora imagina você aplicar todas essas técnicas ou combinar algumas dessas técnicas juntas para a construção de um agente IA e colocar ele em produção. É exatamente isso que eu aplico aqui para os meus clientes da Lene AI e que eu ensino dentro dos meus treinamentos. Então, se você quer aprender a dominar de vez a engenharia de prompt e toda a parte operacional e o esqueleto da SA, eu vou deixar o link aqui do IA Power, que é o treinamento dessa aula, do trechinho dessa aula que eu mostrei para vocês. Você vê que eu sempre sou muito direta, então não gosto de enrolação, eu tô ali para ensinar e é isso que os meus alunos recebem de mim dentro do curso e também no suporte. Então, lá dentro do treinamento você vai encontrar aulas completas, exemplos reais e, claro, todos os modelos de todas as IAs que eu utilizo aqui, só no ponto de você copiar e colar dentro da tua estrutura. Agora, se você quer realmente ter acesso a um agente IA construído por especialistas, eu vou deixar também o link aqui para você entrar em contato conosco e assim a gente fazer uma reunião para entender melhor o teu negócio e implementar as soluções da Lene AI dentro da tua empresa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu like e já se inscrever, porque tem muita coisa vindo por aqui. Mm-hmm.